instituída por ato da mesa de número 008 de 2020, em cumprimento ao parágrafo 3º do artigo 2º do Decreto Legislativo 18.332, de 20 de março de 2020, que declarou o estado de calamidade pública em Santa Catarina. A pauta de hoje será a apresentação pelo secretário de Estado da Fazenda, o senhor Paulo Eli, da avaliação do relatório circunstanciado da situação fiscal e da execução orçamentária e financeira do Estado relacionados à emergência de saúde pública de importância internacional em decorrência da Covid-19. Quero também fazer o registro, foram convidados e registro a presença das seguintes autoridades. O senhor promotor de justiça, representando este ato, o doutor Fernando Comim, que é o promotor de justiça, o senhor Giovanni Franzoni Gil, assessor do Procurador-Geral de Justiça. O senhor vice-reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina, da UDESC, o senhor Luiz Antônio Ferreira Coelho, o diretor-geral de controle externo do Tribunal de Contas de Santa Catarina, o senhor Marcelo Brognoli da Costa, que já vejo aqui no vídeo, também o diretor de Orçamento e Finanças do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o senhor Eduardo Cardoso da Silva, além dos senhores membros da Comissão Especial, deputado Marcos Vieira presente, deputada Ada de Luca presente, deputado Bruno Souza, deputado José Milton Schaefer presente, deputado Milton Alves presente, deputado Sargento Lima e deputado Volney Weber. Como convidados especiais, eu menciono Sua Excelência, o secretário de Estado da Fazenda, o senhor Paulo Eli, e Sua Excelência, a senhora secretária adjunta da Fazenda, a senhora Michele. Que a dinâmica da nossa reunião será da seguinte forma. O secretário da Fazenda, o senhor Paulo Eli, a secretária adjunta, a senhora Michele, farão uma apresentação do relatório por até 20 minutos. Em seguida, nós vamos entrar no debate com a participação de todos. Então, muito bom dia, senhor secretário Paulo Eli. Bom dia, senhora secretária adjunta. Bom dia, senhor deputado. Por até 20 minutos, por gentileza. Senhor deputado Marcos Vieira, presidente da comissão, senhores deputados, senhoras deputadas, presentes na comissão. Nós vamos, demais ouvintes, né, e as demais pessoas que estão assistindo essa apresentação, nós vamos apresentar o quadrimestre 2020, os números até agosto de 2020, comparados com os números até agosto de 2019, que já trazem o reflexo das atividades econômicas e arrecadação do Estado em função da pandemia. Então, nós vamos fazer um relatório bem sucinto e depois nós vamos abrir as discussões. A secretária Michele vai fazer as apresentações e eu vou fazer algumas intervenções. Nós temos alguns pontos a realçar. Eu gostaria que os senhores deputados tenham alguns pontos muito importantes que nós temos que trabalhar, porque nós estamos no processo de saneamento financeiro do Estado desde 2017 e 2018 e com reflexos 2019 e 2020. Então, aqui nós também estamos trabalhando uma projeção até 2022 e uma projeção que nós pretendemos gerar recursos para investimento para manter o desenvolvimento do Estado e a geração de emprego e renda. Michele, está contigo. Boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados, presidente da comissão. Na verdade, conforme o Decreto Legislativo de Calamidade Pública 18832, salvo engano, com suas alterações, então a exigência até dia 30 de setembro, ou seja, essa data, a apresentação do relatório de gestão fiscal do Poder Executivo em comparação com o primeiro quadrimestre, né? O segundo quadrimestre com o primeiro quadrimestre. Então, aproveitamos essa audiência pública para as duas apresentações, tanto a exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, que também a publicação dos relatórios de gestão fiscal do segundo quadrimestre e do quarto bimestre em relação ao relatório resumido de execução orçamentária, a exigência até dia 30 de setembro. Eles foram devidamente publicados no Diário Oficial de ontem, no dia 29 de setembro, e estão sendo enviados à Secretaria do Tesouro Nacional nesta data, através do SICONF. Então, a apresentação, né, dos dois relatórios, por favor, pode passar. O período de referência que nós vamos apresentar são os valores acumulados de janeiro a abril, quando se tratar de primeiro quadrimestre, e quando se tratar de segundo quadrimestre, janeiro a agosto, é acumulado. Quando a informação em comparação, como solicitada pelo decreto, se referir à comparação do primeiro com o segundo quadrimestre, eles vão estar relacionados os meses de comparação.
Então, relativo ao resultado orçamentário de 2020, certo? Até o momento, até o segundo quadrimestre de 2020, nós tivemos um relatório, um superávit apurado de 1,74 bilhões, certo? Em comparação ao ano anterior, esse superávit é 1,16. Esse superávit, a metade dele foi gerado no primeiro quadrimestre de 2020. Cabe ressaltar aqui, como os senhores verão nas próximas telas, que esse superávit, ele foi possível graças à Lei Complementar 173 e também, especialmente, a questão da suspensão das dívidas no período de março até agosto, onde a gente pôde alocar, reservar recursos para a saúde. Então, a arrecadação bruta do Estado, em relação aos impostos e taxas bruta, nesse período, foi de 18,6 bi, e a transferência da União foi de 4,83, uma transferência inédita, uma vez que tem 1 bi 0,70, que é relativa à Lei Complementar 173, o auxílio financeiro aos estados, e a medida provisória 938, que é aquela compensação da FPE, quando a FPE não atingiu o relacionado a 2019. Receita líquida, isso representou 19 bi, com as distribuições das deduções da receita de 36,4%, relativo a, principalmente, repasse aos municípios e Fundeb. Em relação a 2019, nesse período do segundo quadrimestre, nós tivemos uma queda de arrecadação própria de 2% nos dois quadrimestres, e da arrecadação da União, sem essas extraordinárias, sem essa questão extraordinária, nós tivemos uma queda de 6,6%. Se for relacionada ao primeiro quadrimestre, o segundo quadrimestre teve uma queda de arrecadação própria de 6,7%, e a queda de arrecadação em relação às transferências da União, ressalvada a Lei Complementar 173, é claro, a ordinária, então, o repasse ordinário, uma queda de 23,5%. No que se refere às outras transferências da União, então, nós tivemos 56 milhões relativo à medida provisória 938, que é essa compensação do FPE para chegar ao mesmo montante de 2019, e 1 bi 173, dividido em aplicação exclusiva do SUAS e SUS e a livre, digamos assim, que é o inciso 2. Se não houvesse as transferências da União, perdão, eu falei que estava ressalvada, não está. Se essas transferências extraordinárias não ocorressem, a queda de arrecadação em relação às transferências da União seria de 8,03, e não 6, como estava ali. Nós fomos o Estado, em relação à arrecadação dos outros estados de perda de arrecadação, nós fomos o 7º, então, 1, 2, 3, 4, 5, o 8º estado com maior perda de arrecadação própria das receitas tributárias, certo? Isso aqui é dados do próprio CONFAS, em 1º/9/2020. Os indicadores da receita da LRF. Então, no segundo quadrimestre de 2020, nós tivemos uma receita corrente líquida de 17,14 e uma receita líquida de impostos de 14,21 bilhões. Comparado com o segundo quadrimestre, se a gente tirar os recursos extras que vieram da União, isso daria uma receita corrente líquida de 16,07, uma queda de 6,2%. Não houve queda, então, devido à efetiva os subsídios da União, que no terceiro quadrimestre agora de 2020 não existirão, existirá só um mês relativo a esse auxílio, que é o mês de setembro, que é o mês em curso, foi o último mês do auxílio. Então, nós tivemos 4 meses, que a maioria dos meses, 3 meses, incluiu o segundo quadrimestre, e esse último mês, em setembro, né? Ou seja, a partir de outubro, no último trimestre, então, de 2020, as receitas arrecadadas próprias terão que ser suficientes, por isso também uma necessidade de superávit gerado no segundo quadrimestre para dar suporte, inclusive às folhas de pagamento, 13º já anunciado. Inclusive o 13º que nós vamos pagar agora, iniciar o pagamento em outubro agora. 16 de outubro, exatamente a primeira parcela. Então, só foi possível graças a essas situações. O repasse aos poderes, então, no período, em relação ao ano passado, teve uma queda de 2,3%, considerando o segundo quadrimestre de 2020, comparado com o segundo quadrimestre de 2019.
A execução do orçamento versus a despesa de 2020, então, as despesas fixadas na LOAS mais os créditos adicionais são 33 bilhões para o ano autorizados. Até o segundo quadrimestre, elas foram empenhadas em 18,8 bilhões. Tivemos que fazer um contingenciamento porque o orçamento de despesas, né, necessário, porque o orçamento não se concretizou e temos os relatórios de alerta do próprio Tribunal de Contas em relação à arrecadação própria não se concretizar. Lembrando que os meses de maior perda de arrecadação foram os meses de abril e maio. Só que o auxílio relacionado à União só chegou a primeira parcela em junho, né? A lei complementar 173 ela foi aprovada dia 28 de maio. Então, embora apareça a questão do superávit, nós tivemos meses sufocantes ali, principalmente de maio, em relação ao caixa, porque o auxílio não tinha vindo ainda. Então, muitas das suspensões de dívidas até aquele momento foram tratadas em liminares, que posteriormente a STN e os próprios bancos exigiram que fossem desistidas das ações judiciais para aderir ao que estava possibilitado na Lei Complementar 173. E a Lei Complementar 173 não obrigou os bancos a fazer a suspensão das dívidas. Então, em relação aos bancos, nós conquistamos a negociação com o BNDES, né, que era mais suscetível, e com o Banco do Brasil. Os demais bancos principalmente organismos multilaterais, não aderiram a essa suspensão. Só lembrando, Michele, que nós pagamos do Banco of America 55 milhões de dólares no dia 26 de junho. E outra parcela em dezembro. Isso, e agora tem uma parcela de 26 de dezembro também de 55 milhões de dólares. E multiplique pelo real para ver quanto dá, né? Sobre as despesas liquidadas por poderes e órgãos, nós tivemos no período, então, comparado com o mesmo quadrimestre do ano passado, quedas em praticamente todos os poderes, com exceção do Judiciário e o próprio Executivo, né? Só que em relação aos crescimentos que existiam antes, todos eles são abaixo do IPCA, certo? Inclusive o RPPS, que houve um controle, mas esse não há gerência, né? É a própria aposentadoria que leva, a inatividade que leva a esse crescimento. Lembrando que no ano de 2020, agora, nós tivemos um impacto na RPPS, que foi a reforma da Previdência Nacional em relação aos militares. Então, a cota patronal dos servidores militares não está sendo aplicada devido à reforma nacional. No que se refere à comparação do segundo, como pede ao decreto legislativo, né? Do segundo quadrimestre com o primeiro, nós tivemos queda na Defensoria Pública, Ministério Público e no próprio Judiciário em relação ao primeiro quadrimestre, e aumento nos outros poderes em relação ao Executivo, principalmente na área da educação, da saúde, perdão. Da saúde. Da saúde. Então, aqui demonstra as áreas principais de despesas liquidadas do Executivo, né? A Previdência Social, o crescimento em relação ao ano passado, o que eu já comentei. A educação, no geral, diminuiu, porém, até pela falta de aula presencial. A questão da saúde aumentou em relação ao mesmo quadrimestre do ano passado, 21%, e a segurança pública caiu 7% e as demais funções caíram 2%. A explicação em relação à queda da segurança pública, conforme eu falei, não existe mais a despesa de patronal na segurança pública. Então, é exclusivo de folha de ajuste do recolhimento da contribuição patronal, que não existe mais nas corporações militares. No que se refere ao aumento em relação do segundo quadrimestre para o primeiro quadrimestre, aumento representativo na saúde, como não deveria deixar de ser, em relação 36,6% de um quadrimestre para outro. E na educação, até pelo início do ano letivo, sendo que janeiro e fevereiro não há aulas, né, um acréscimo de 20% também para toda a adoção da aula online. No que se refere à saúde, total de despesas de exercício pagas, nós tivemos um acréscimo de 500 milhões de reais em despesas pagas. Empenhadas também ficou nessa proporção, inclusive com o pagamento de restos a pagar. O zeramento de restos a pagar dar-se-á agora em outubro da saúde. Por favor.
Nas despesas liquidadas por grupo, nós tivemos uma queda do pagamento da dívida, até pela suspensão. Nós tivemos um aumento no investimentos em relação ao mesmo período do ano passado, frisando na recuperação econômica, um aumento na manutenção de serviços públicos em função da saúde, e a folha de pagamento, só o crescimento vegetativo e nem ele, né? Nós tivemos algumas atitudes de trancar até o segundo quadrimestre algumas verbas e começamos a revisá-las a partir da recuperação econômica. No que se refere à folha de pagamento, despesa com pessoal, o percentual da despesa de pessoal, os ativos, no segundo quadrimestre de 2020, representam 28,3%, se desconsiderar os inativos, e os inativos representam 17%. Vejam nessa tabela que é isso que se torna preocupante. A despesa de pessoal cada vez mais está a comparação do segundo quadrimestre de 2019, primeiro de 2020 e segundo quadrimestre de 2020, cada vez mais os inativos representam mais na despesa com pessoal. A despesa do pessoal, ela atingiu no final do segundo quadrimestre, então, ainda no limite prudencial, ainda abaixo do limite prudencial, perdão, acima do limite de alerta, está com 45,33. Mas, se não fossem os recursos, aquele que eu mostrei no inicial, de 1,07, a gente teria atingido 47,28, estaríamos muito próximo do limite legal, acima do prudencial, que é essa linha laranja. Próximo quadrinho, o secretário, então, pode comentar esse quadrinho, secretário. Bom, senhores, desde 31 de dezembro de 2017, eu e a Michele assumimos a Fazenda em fevereiro de 2018. Nós pegamos a folha com 49,76%, nas regras do Estado e não nas regras do Tribunal de Contas e nem da STN. Pelas regras da STN e nas regras do Tribunal de Contas, nós estaríamos com quase 52%. Então, em 31 de dezembro de 2018, nós fizemos o saneamento das contas e regularizamos isso. Então, nós publicamos o balanço em 31 de dezembro de 2018, abaixo de 49, nas regras da STN e do Tribunal de Contas. E agora nós estamos com 45,33 nas regras da STN e nas regras do Tribunal de Contas. Qual é o objetivo do Tesouro até 31 de dezembro de 2022? Que esse índice de 45,33 ele fique em 40%. O déficit da Previdência ele já está nesse índice. Se nós conseguirmos conter a folha e crescer a arrecadação e chegarmos à folha no 40% do Executivo, isso vai nos dar R$ 1 bilhão por ano de investimentos com recursos próprios. Então, essa é a meta da Secretaria da Fazenda, para chegar em 31 de dezembro de 2022 com capacidade de investir R$ 1 bilhão com recursos próprios para o Tesouro, para que o Estado não perca a linha do desenvolvimento. Porque nós temos que investir muito em infraestrutura para que as empresas invistam no Estado, gerem empregos e, por consequência, gerem impostos. Os senhores já conhecem, né? As deduções que são só as válidas pela STN, e aquilo que já foi efetivamente convalidado, que nós estamos computando também a questão dos serventuários da Justiça no Poder Executivo e tudo mais. E as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. A folha de pagamento do Poder Executivo, então, teve controlada nesse período, foi o maior controle, né? Também em função da Lei Complementar 173, pode-se dizer, e do estabelecimento da pandemia, onde estavam feitas negociações, né? Mas principalmente sobre esse controle que o secretário muito bem mencionou. Nós tivemos, então, 2% de crescimento em relação ao mesmo período do ano passado, com o principal crescimento nos inativos e pensionistas de 3,7% e nos ativos apenas de 0,7%. Relativo aos mínimos constitucionais, que eles são medidos, na verdade, no final do exercício, nesse período de quadrimestral, eles são pelas despesas liquidadas, mas nós devemos publicar. De qualquer maneira, pelas despesas liquidadas, a educação, a gente está com 24%, 63% em relação à receita líquida de impostos, certo? Em relação ao segundo quadrimestre. Não, só voltando àquela tela ali, esse é o objetivo desse ano, é nós encerrarmos acima de 25% a aplicação em educação sem a contagem dos inativos. Então, essa é além de nós estarmos trabalhando para sobrar recursos para investimento, nós temos que investir mais em educação para cumprir os 25% sem os inativos. Inclusive,
os senhores aprovaram na Comissão de Tributação e também no plenário o nosso proposta de alteração de orçamento, que mesmo sem excesso de arrecadação, nós movimentamos o orçamento para cumprir esses 25% sem inativos. Isso, aí nós precisaríamos a aprovação urgente desse projeto de lei. Já foi aprovado. Já foi aprovado? Ah, então tá bom. Ele foi aprovado na comissão, falta no plenário. Não, falta do plenário. Então, deputado Milton Alves, deputado Marcos Vieira, o presidente da comissão, esse projeto é importante, são 250 milhões a mais em investimento em educação, que nós estamos tirando da sobra da dívida pública, que nós não vamos pagar, e nós vamos investir 250 milhões a mais na educação para cumprir os 25% e também para melhorar todas as escolas do Estado. Muitos projetos desses já estão em andamento, mas parte daquele superávit está esperando, inclusive, essa aprovação do projeto de lei para licitar os investimentos necessários nas escolas. Com relação à aplicação em saúde, o mínimo é 12%, nós estamos com despesas empenhadas de 15,74% no final do segundo quadrimestre, sendo 14,11% liquidadas. Né? Então, como não precisa grandes explicação em relação a esses investimentos. É claro que isso de receita líquida de impostos. É claro que a pandemia também nos possibilitará ter uma melhor estrutura da saúde do nosso Estado, além do saneamento das contas. A questão do segundo, em relação, além da RLI, dos percentuais ali, que a gente falou de despesas liquidadas e empenhadas, nós temos mais do que o dobro empregado de despesas com saúde de outras fontes que não computam no mínimo constitucional, porque o mínimo constitucional se refere à receita líquida de impostos. Mas foram direcionadas para a saúde também outras fontes, que nós temos 760 milhões de despesas empenhadas em outras fontes. Isso é o dobro do que tinha no mesmo período do ano passado. Só voltando à questão da saúde, nós estamos buscando financiamentos para trabalhar a saúde pós-pandemia. Então, a pandemia ela trouxe uma grande lição. Nenhum Estado brasileiro, muitos países não tinham preparação hospitalar para atender tantas pessoas ao mesmo tempo. Então, nós estamos buscando agora recursos para trabalhar a saúde pós-pandemia. Aqui esse quadro os senhores já conhecem, são os recursos que foram aportados para o enfrentamento da Covid pelos outros poderes e órgãos, e os recursos próprios utilizados até então com pagamentos. Pode passar. Desde recursos próprios, pode ser mais um minuto, deputado? 1 a 2 minutos? Para concluir, as despesas empenhadas das fontes do Poder Executivo, 189 milhões, a fonte 100, o total até o momento foi, pode passar, por favor, né, mais de 400 milhões. Sobre os recursos da medida provisória 938 e 173, grande parte foi aplicado em saúde, o inciso relacionado às SUAS e SUS, mas também uma destinação à assistência social, mas o grosso da assistência social que está sendo destinado será nesse último quadrimestre, que já temos um calendário de outubro, novembro e dezembro, conforme até a emenda não impositiva repassada por essa casa, está sendo viabilizada. Na questão da Lei Complementar 173, como eu falei, a nossa maior dificuldade foi logo que o recurso veio, porque a recuperação econômica se deu a partir de julho, então foi usado para garantias de folhas em geral, inclusive da inatividade, que, como os senhores sabem, era onde faltava, inclusive orçamento e não só financeiro, a questão da Previdência. A aplicação em segurança pública, pessoal em cargos que demonstra que caiu, como eu falei antes, por causa daquela questão patronal, né? Mas em relação ao segundo quadrimestre do primeiro, teve o acréscimo. A aplicação no sócio-executivo subiu em todas as áreas, né, que nós tivemos necessidade de investimentos, inclusive também, e pelo número de crescimento de detentos e investimentos necessários também para a pandemia. Na questão do investimento, aqui é uma grande conquista do Estado. Com receitas próprias, nós subimos 185% em relação ao mesmo período do ano passado. Já tínhamos subido ano passado a aplicação, os investimentos com receita própria, e outras fontes também, cerca de 440% de aumento. Nós não temos mais operações de créditos ativas, então um decréscimo em relação à utilização de operações de crédito, só aquelas que já tínhamos recursos disponibilizados. Aqui a meta é nós chegarmos a R$1 bilhão por ano de investimentos com recursos próprios. Quase encerrando, a Previdência Estadual está com déficit no segundo quadrimestre de 3,21 bilhões já, em relação ao primeiro, o dobro, claro, e em relação ao ano passado é 500 milhões a mais o déficit da Previdência.
Dívida consolidada nos índices que são 200%, todos compatíveis, abaixo de 200%, estamos aqui 85%, mesmo caindo a receita. Operações de créditos e garantias também abaixo dos seus limites de 16% e 22%, respectivamente, com 0,22 e 6,89%. A execução do resto a pagar praticamente controlada, o consolidado é de R$100 milhões que vão ser zerados no último quadrimestre, a não ser aquilo que é controverso. E o pagamento de precatórios cresceu significativamente, 325 milhões no segundo quadrimestre de 2020, até o final do segundo quadrimestre de 2020, devido a um esforço conjunto do Executivo e do Judiciário, inclusive com os editais de precatórios que estão sendo promovidos pelo Executivo com o apoio do Judiciário, que é a parcela tal. E, para encerrar, só alguns alertas e considerações acerca da eventual revisão do Decreto Legislativo de Calamidade Pública, uma vez que é o objetivo do artigo dessa legislação. Então, como alerta, muitos municípios eles aderiram ao Decreto Legislativo Estadual de Calamidade Pública e ele tem consequências em metas da LDO e ano eleitoral, o artigo 42, que é não deixar crédito salvo em questão extraordinária. Então, os municípios seriam prejudicados se fossem revistos. Tem impactos quanto às metas da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que não estava prevista a calamidade, principalmente existem metas de receita própria que não estão sendo cumpridas, é claro. Tem impacto nos juros subsidiados, porque os juros subsidiados do BADESC e BRDE só podem ser subsidiados se tiver decreto de calamidade pública. Mesma coisa, os editais emergenciais da cultura, que foram apoiados por essa casa, e o recurso que está vindo em relação à Lei Aldir Blanc, que é o recurso federal. E impactos ainda nessa medida provisória que, salvo engano, o deputado Milton Robles, com permissão da sua citação, citou na audiência anterior, que é a medida provisória 228, que aquele recurso para a saúde também a contratação de ACT só pode ser pago em período de calamidade. E, por último, né, esse é menos... até teve uma revisão, porque essa é uma legislação mais federal, menos impactante, mas a questão dos procedimentos licitatórios. Então, é só os alertas que também pode ter impacto em outras áreas. Essas coisas que a gente levantou rapidamente, o que teria impacto na revisão do eventual revisão do Decreto Legislativo de Calamidade Pública deste Poder Legislativo. Ok? Agradeço e ficamos à disposição para qualquer questionamentos, se fizer necessário. Eu só queria alertar a questão dos prefeitos municipais que estão em encerramento de mandato, sem o decreto de calamidade pública, porque eles não editaram decretos próprios, eles estão vinculados ao decreto do Estado, vai causar muitos processos de improbidade administrativa e crime de responsabilidade aos prefeitos, se o decreto não estiver vigindo até 31 de dezembro de 2020. Era isso, senhores. Senhores deputados, após a apresentação do secretário Paulo Eli, da secretária adjunta Michele, nós vamos partir para a segunda parte da nossa audiência pública e vou abrir a palavra para a manifestação dos convidados e também, em seguida, dos deputados, ou mesclando conforme a necessidade. Solicito de pronto inscrição. Alguém queira manifestar, se inscreva. Por gentileza. Pergunta o deputado Milton Lopes. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, cumprimentar o secretário Paulo Eli, secretária Michele, pela clareza da apresentação dos números. Eu até pedi à assessoria da Casa para nos passar a cópia desse relato, para que nós possamos... Será disponibilizado para todos. Possamos avaliar melhor, mas aí nota-se muito claro que existe, com toda a preocupação que nós tivemos esse ano, né, todos nós, o que será, né, pós aquela parada toda, e graças a Deus o Estado de Santa Catarina tem dado uma resposta muito positiva. Né, se a gente olhar a receita fora o repasse da União, até agosto nós estamos muito próximos, né, da receita do ano passado, que foi uma receita excelente, né, num pós-recessão que nós vivemos. Então, nesse quesito, o Estado está no caminho certo. Eu tenho uma preocupação, secretário Paulo Eli. Nós já aprovamos aqui
a alteração orçamentária para os 250 milhões da saúde, da educação, desculpa, mas o mais importante do que cumprir os 25% é qualificar esse gasto. E aí é que nós aqui não temos essa segurança, né? Infelizmente, a Secretaria de Estado da Educação é mais um órgão engessado que não consegue produzir. No final do ano passado, houve muito questionamento em função dos carros caros que foram comprados, dos ar-condicionados que não puderam ser colocados nas escolas porque não tinham lá a instalação elétrica para isso, mas precisava se gastar o dinheiro para cumprir o índice, né? Nós temos centenas de escolas precisando de ajustes, de reformas, escolas chovendo dentro há mais de ano, já vem de governos anteriores, inclusive, sem reforma. Mas a educação criou uma sistemática com engenheiros do DEINFRA para avaliar os projetos de reforma e não consegue fazer uma licitação de escola. Agora, como nós vamos atingir os 25% se não tiver esse investimento na recuperação das estruturas físicas das escolas? Eu não sei como é que vai conseguir fechar essa equação, a não ser que se acelere esse processo. E eu fui crítico aqui, cobrei por várias vezes, por que não se aproveitou esse período das escolas fechadas, com a pandemia, com as crianças fora da sala de aula, para fazer esse processo de reforma das escolas. Então, eu tenho uma preocupação com relação ao cumprimento desses 25%, secretário Pauli, sendo bem sincero, em função da falta de proatividade que a gente vê na Secretaria de Estado da Educação. Senhores deputados, deputado Paulo, secretário Pauli, vamos haver mais uma outra manifestação para Vossa Excelência depois responder. Deputado José Milton Schaefer, Vossa Excelência quer a palavra? Não deseja fazer. Eu pergunto... Sim, presidente. Não entendi. Presidente. Pode falar, Vossa Excelência, deputado José Milton, pode falar. Cumprimentá-lo, cumprimentar a todos os colegas deputados e também ao secretário Paulo Elias, lideranças que nos assistem. Primeiro, pela clareza das informações, né, e do cuidado com que está sendo gerido aí as questões fiscais da Secretaria da Fazenda do Governo do Estado. Acho que essa apresentação ela foi muito concisa, muito objetiva, com comparativos, permite para nós termos uma análise e também uma esperança ainda no futuro fiscal do Estado. Acho que nós temos um plano a ser seguido, acho que esse é o caminho, e eu quero cumprimentar também pela redução aí da implicação, né, na folha de pagamento para 45,33, é algo que é aguardado há muito tempo. Eu acho que temos que avançar. E, obviamente, que seguirmos com esse cronograma. Eu queria aqui apenas a minha passagem para cumprimentar a equipe do secretário Paulo Eli pelo trabalho desenvolvido, né, o deputado Marcos aqui pela condução dos trabalhos. Acho que nós estamos no caminho, temos grandes desafios pela frente aí após pandemia, mas nós vamos precisar de união e de esforços aí para que Santa Catarina continue no caminho do crescimento. Eu acho que esta comissão tem muito a seguir. E a preocupação que vocês trouxeram aí com relação à prorrogação do decreto de calamidade, que é algo que também nós precisamos estudar aqui para que não acabamos criando problemas, principalmente para prefeitos, né, que alguns deles não terão decreto e poderão amanhã ser punidos em relação a isso. Muitos deles em final de mandato. Por isso, agradeço a vocês e cumprimento aí pela apresentação. Deputado, secretário Paulo Eli, Vossa Excelência com a palavra. Bom, as preocupações da Secretaria da Fazenda em relação à Secretaria da Saúde e à Secretaria da Educação, nós estamos discutindo nessa comissão desde 2018. Então, nós conseguimos fazer concurso no DEINFRA, na Secretaria de Infraestrutura de Engenheiros, em função da falta de capacidade operacional de acompanhamento de obras, e nem de infraestrutura, nem de educação. Então, nós fizemos concursos, já admitimos mais de 100 engenheiros na Secretaria de Infraestrutura, que agora estão dando suporte.
Então, de todo modo, nós estamos trabalhando, a preocupação do deputado Milton Alves é pertinente, nós estamos trabalhando muito para dar capacidade executiva para a Secretaria da Educação e também para a Secretaria de Infraestrutura. A Michele tem mais detalhes sobre isso, se ela quiser falar. Deputado Milton Robles, na verdade, a sua preocupação é a nossa também. Nós estamos incentivando a educação, os investimentos necessários, né? Como o secretário falou, um dos primeiros tópicos foi realmente a necessidade do concurso público para engenheiros e a alocação de alguns engenheiros nessa cuidado com as obras. Nós tivemos alguns destelhamentos nas escolas em função do ciclone bomba, e daí a notícia que nós tivemos ontem é que todas as escolas ou já as obras concluídas para essa recuperação do ciclone ou em término dessa situação. Ontem mesmo nós estamos realizando mensalmente, então, para informar-lhe, após, agora, com a recuperação econômica, nós tivemos que revisar toda essa questão de investimentos, da possibilidade de investimentos a partir, como o senhor tem acompanhado, a partir de julho. Então, estamos realizando mensalmente uma reunião com a Secretaria de Educação para ver os planos de investimentos. Então, ontem mesmo tivemos essa reunião com os técnicos da Secretaria de Educação, é uma preocupação nossa, como eu comentei, mas existe sim um plano de aplicação, muitos deles em obras e projetos, muitas obras das escolas não podem ser realizadas porque estão sendo feitos projetos, temos dado celeridade na aprovação desses projetos internamente em grupo gestor e tudo mais para esses projetos andarem, e aquisição de equipamentos, principalmente agora na área da informática e tudo mais, inclusive com a revisão dos procedimentos para a questão do acesso online dos estudantes. Então, existem, sim, alguns projetos em andamento. Temos preocupação porque algumas licitações, inclusive, no mês anterior, uma das licitações de climatização de escolas, ela deu deserta. Então, temos essas questões, eu até pedi ontem para que essa licitação fosse totalmente revisada para não dar deserta novamente e tenhamos outros planos. E, com certeza, as emendas parlamentares, que é onde oportunizamos também na área da educação, elas nos auxiliam nesses investimentos, principalmente na área de transporte escolar. Tá bom? Obrigada. Só aproveitando, senhor presidente, para fazer um adendo, já que a Secretaria da Fazenda está monitorando, né, a educação para que ela consiga cumprir as metas, se vocês puderem botar no radar também a qualificação do gasto com a merenda escolar. Eu fui autor de um projeto de lei, que já vem da legislatura passada, para a regionalização da compra da merenda escolar pelo governo de Santa Catarina. E eu retirei esse projeto com um acordo feito com o governo para que ele voltasse. E hoje a gente vê o Estado comprando merenda escolar, nessa inatividade das escolas para entregar, e o percentual de logística incluído no custo dessa alimentação que está sendo entregue é algo inadmissível. Inadmissível sob o ponto de vista de gestão pública. Né? Se descentralizar o dinheiro para cada região, comprar lá nos mercados da região, nem comprar da agricultura familiar, que era esse o intuito maior do projeto, mas se descentralizar para comprar lá, tá? Vai custar pelo menos 30% mais barato do que está custando hoje, isso é muito dinheiro. Então, se vocês puderem colocar nessas reuniões de avaliação essa qualificação também do gasto público com a merenda escolar, acho que é pertinente. Obrigado, senhor secretário. Só um esclarecimento, deputado. Podemos, sim, com certeza, mas a merenda escolar, até por determinação do tribunal, ela não entra nesse percentual de gasto com educação. Ela é com salário e educação, até por causa ela é considerada não gasto na função 12. Então, só para questão de esclarecimento pela questão do tecnicismo, então, por isso que a gente não está acompanhando de perto, mas podemos, sim, solicitar o melhor acompanhamento. Vai entrar na nossa agenda, deputado. Senhores deputados, não havendo mais manifestação de deputados, eu vou, então, perguntar para o senhor Marcelo Brognoli, que é o diretor-geral de controle do Estado Tribunal de Contas. Algo a se manifestar, senhor Marcelo? Com a palavra, Vossa Excelência, por até 3 minutos. Muito bom dia a todos aí. Agradeço pelo convite, representando aqui o presidente, conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior. Gostaria de parabenizar o secretário Paulo Eli, a diretora Michele, pelo êxito, né, na gestão financeira
do Estado. Desde o início, recordo das primeiras manifestações do secretário, né, as metas que foram apresentadas, ousadas na época lá, nós entendemos até, se mostram hoje reais, né, um cumprimento efetivo de muito daquilo que era o objetivo de se atingir. Recordo aqui, cito como exemplo, a desoneração da folha de pagamento dos gastos com educação, né, dos inativos, algo que há anos, né, era apontado nas contas de governo como uma ação, né, inadequada, em curto espaço de tempo, né, e os outros gestões não conseguiram honrar e excluir esse montante dos inativos com gastos em educação, essa gestão, essa administração aí, comandada pelo secretário Paulo Eli, está provando que é possível, né, e isso é muito bom, né, para o Estado, para a educação. Nós comungamos com a manifestação do deputado Milton Óbulos, e até uma das buscas, né, do Tribunal de Contas, examinar a qualidade do gasto, né, não o simples cumprimento do percentual com gasto em educação. Essa qualificação do gasto é muito importante. Claro que ela é muito mais trabalhosa, né, do que simplesmente fazer a verificação, o ajuste dos gastos, e o atingimento percentual demandaria uma ação diferenciada por parte do Tribunal de Contas, né, de visitas em loco, de um olhar mais específico para cada gasto. Mas é um intento também, uma meta que o Tribunal de Contas pretende atingir, né, e conta aí com uma colaboração e apoio, né, tanto dos secretários da Educação, da Saúde também, com relação aos gastos, né, da Saúde, e da própria Secretaria do Estado da Fazenda. É isso que eu queria colocar, parabenizar pelo convite, pela exposição, e agradecer também o repasse agora que já foi feito, né, das telas, bastante ilustrativas, no espelhar, né, da situação financeira aí do Estado. Obrigado. Vamos ouvir o diretor de Orçamento e Finanças do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, senhor Eduardo Cardoso Silva, por até 3 minutos. Bom dia, senhores deputados. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar o deputado Marcos Vieira por essa iniciativa, dessa audiência pública, e da mesma forma congratular o secretário Paulo Eli e a secretária Michele Roncalho pelo trabalho primoroso na gestão fiscal do Estado de Santa Catarina. Eu sempre busco enfatizar, senhor deputado, que em Santa Catarina impera uma corresponsabilidade fiscal, né? E isso foi provado durante essa queda abrupta e repentina da arrecadação nos meses de abril, maio e junho. Todos os poderes implementaram o seu plano de contingenciamento, todos os poderes sofreram com a queda da arrecadação. Não diferente no Tribunal de Justiça, nós implementamos a partir do início de abril um plano de contingenciamento materializado na Resolução 14 de 2020. Esse plano previu uma revisão de diversos contratos e o congelamento provisório da folha de pagamento. A partir do mês de julho, com a recuperação da arrecadação, a gente já fica um pouco mais confortável com a situação. Mas é importante, senhor deputado, a gente manter um sinal de alerta. Penso que há muita injeção de liquidez no mercado e, com certeza, quando os efeitos dessas medidas cessarem, a gente pode enfrentar uma situação complicada. Então, embora nesses últimos 3 meses, julho, agosto e setembro, nós tenhamos verificado um aumento razoável da arrecadação, nós não podemos baixar a guarda. Nós precisamos manter essa postura austera na gestão dos recursos públicos. Obrigado, deputado. Agradeço a participação do diretor de Orçamento e Finanças do Tribunal de Justiça. Vamos ouvir o vice-reitor
da Universidade do Estado de Santa Catarina, da UDESC, o senhor Luiz Antônio Ferreira Coelho, por gentileza. Bom dia, senhor deputado. Também por até 3 minutos. Gostaria de parabenizar o senhor, deputado Marcos Vieira, pela iniciativa da audiência. Gostaria de cumprimentar a todos os deputados e deputadas, ao nosso saudoso governador Pavan, que está no plenário, o secretário Paulo Eli e a senhora Michele pela excelente apresentação e todas as demais autoridades presentes. Muito bem, nós na universidade estamos seguindo à risca o corte no custeio, que foi determinado pelo grupo gestor, né? Em todos os meses nós atingimos aí as metas determinadas de ao redor de 40% a 30% de corte de custeio. Os senhores puderam acompanhar, né, que a nossa universidade foi uma das primeiras das universidades públicas a retomar o ensino de graduação, o ensino de pós-graduação, de modo simultâneo. Nós fizemos aproximadamente 70 ações de extensão junto à comunidade, muitas focadas em projetos de impressão de face shields para a Secretaria da Saúde. Trabalhamos juntos com a Defesa Civil, fazendo álcool gel para distribuição em hospitais e postos de atendimento de saúde. Criamos protocolos, que inclusive alguns de saúde estão sendo utilizados, né? Conseguimos passar por esse período bastante turbulento, que os senhores podem imaginar, de uma universidade que funcionava essencialmente de modo presencial, e teve que fazer uma migração muito rápida para um modo digital, né? Onde muitos dos nossos alunos eles não tinham acesso à internet. Nós tivemos que viabilizar programas para que eles possam hoje ter acesso às aulas. Podemos afirmar com bastante segurança que terminamos já o semestre da pós. O da graduação termina agora nesse próximo sábado. Estamos prontos para voltar aí para o segundo semestre da graduação. Tivemos um vestibular feito para uma grande amplitude, aí, especialmente de pessoas que fizeram escolas públicas, né? Não cobramos nenhuma taxa de vestibular. Tivemos uma das melhores buscas de relação candidato-vaga nesse vestibular de inverno, que estaremos divulgando o resultado nos próximos dias. Queremos dizer a todos vocês que também temos aqui a nossa lei de responsabilidade fiscal da universidade. Nesse momento, nós estamos aproximadamente com 67% de gasto com folha, o nosso teto é de 75%. Estamos conseguindo manter todas as atividades da universidade, graças à excelente gestão que todos puderam assistir aí do Tesouro, né? Então, os repasses feitos todos em dias, a folha mantida, tudo segue de maneira coerente. Os senhores puderam ver recentemente que a universidade se situa hoje entre as 1.000 melhores do mundo, né? São 30 mil universidades que existem no mundo. A Universidade dos Catarinenses está aí ranqueada entre as 1.000. E nós gostaríamos de agradecer muito. O senhor tem mais 30 segundos. Muito obrigado. Eu acredito que eu posso encerrar por aqui. Agradecer uma vez mais aos membros dessa casa e a todos que nos permitem a isso. E finalmente mencionar que na página da UDESC nós temos a UDESC em números, onde temos uma transparência total de todos os gastos feitos com o recurso público. Muito obrigado, senhor deputado Marcos Vieira. Muito obrigado pela participação do senhor Luiz Antônio Ferreira Coelho. E vamos à última participação do promotor de justiça, o senhor Giovanni Franzoni Gil. Por gentileza, por até 3 minutos, Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia, deputado Marcos Vieira. Bom dia a todos os deputados, senhoras deputadas, senhores convidados, senhores aqui presentes. Em nome do Ministério Público, em nome do nosso Procurador-Geral de Justiça, doutor Fernando da Silva Comim, eu gostaria apenas de enaltecer o trabalho conjunto e articulado dessa Casa e da Secretaria de Estado da Fazenda na presente apresentação, não só como promotor de justiça, mas como cidadão catarinense. Eu fico muito satisfeito ao ver esse sincronismo, né, e esse trabalho funcionando de forma articulada e conjunta. E faço aqui uma breve menção à fala do deputado Milton Robles, quando advertiu esse problema com relação ao custo da logística e, inclusive, já indicou uma solução. Acho que quando o Parlamento e o Poder Executivo funcionam com esse sincronismo, a nossa sociedade só tem a ganhar, né, e todos nós só temos a ganhar como catarinenses, porque tudo aquilo que sai
em prol do cidadão, né, ele acaba também cumprindo com a função institucional do Ministério Público. Então, eu fico bastante contente, né, eu acho que essa forma de agir dessa casa e do Poder Executivo beneficia a todos nós. Então, apenas parabenizo aí as apresentações e reitero esse agradecimento e essa esperança como cidadão e como promotor de justiça nessa ação integrada de todos os nossos poderes. Muito obrigado ao senhor promotor de justiça Giovanni Franzoni Gil. Vamos à participação final da secretária adjunta, a senhora Michele Roncalho. Em seguida, o secretário Paulo Eli. Então, eu gostaria só de agradecer essa comissão, as citações especial do deputado José Milton Schaeffer e do deputado Milton que se manifestaram, bem como dos parceiros dos poderes, o senhor diretor Marcelo Brunoli, o diretor Eduardo Cardoso TJ, o vice-reitor Luiz Coelho e o promotor de justiça Giovanni Gil, um grande parceiro há muito tempo já, que antes atuava na questão tributária, crimes contra a administração tributária do Ministério Público de Santa Catarina e já tem uma larga contato com a Secretaria da Fazenda. Então, não poderia deixar de agradecer a toda a equipe da Secretaria da Fazenda, no que se refere à apresentação, em especial à Diretoria de Contabilidade e Informações Fiscais, responsável por esses relatórios e também auxiliando nessa apresentação de maneira ínfima, bem como toda a equipe e também a equipe do Governo do Estado, que nos possibilita uma primorosa gestão fiscal do Estado de Santa Catarina e a vossa presidência, deputado Marcos Vieira. Então, agradecer toda a equipe e colocar à disposição, foram todos os pontos aqui anotados devidamente para a gente levar para casa como dever de casa. Obrigada, secretário Paulo Eli, pela oportunidade também dessa apresentação. Secretário Paulo Eli, Vossa Excelência com a palavra. Bem, senhores, para encerrar, a secretária Michele já fez os agradecimentos às nossas equipes e à Comissão de Finanças também, em relação à oportunidade de vir aqui e apresentar os números do Estado. Quando nós assumimos a Secretaria da Fazenda, eu e a Michele como diretora do Tesouro e eu como secretário da Fazenda em fevereiro de 2018, o governador Eduardo Moreira nos deu toda a liberdade para construir esse planejamento que nós estamos fazendo agora. E quando nós fomos convidados para permanecer no governo pelo governador Moisés, ele também nos deu toda a liberdade para construir esse planejamento e para executar o planejamento. Então, os senhores sabem que o Estado está passando por um processo de saneamento financeiro, decorrente da crise econômica que assolou o país de 2015, 16 e 17. Nós estamos trabalhando muito forte na questão da contenção do gasto e expansão da receita de desenvolvimento econômico. O Estado não está aumentando impostos, mas ele está gerenciando melhor os seus tributos. Para os senhores terem uma ideia, a nossa meta é gerar 10 bilhões de reais em investimentos com recursos próprios nos próximos 5 anos. Então, nós temos hoje ainda nota C, o ano que vem, provavelmente, pela gestão que nós fazemos, a STN nos dará nota B, nós vamos voltar a ter acesso ao mercado de crédito, que hoje o Estado está vedado, porque a União não dá garantias para estados com nota C. A nossa meta é a folha do Executivo chegar a 40%, com a contenção da despesa e o crescimento da receita em final de 2022. Isso nos possibilitará levantar recursos para crescimento econômico do Estado, porque só com o crescimento econômico do Estado nós vamos conseguir dar conta do déficit da Previdência. O déficit da Previdência já vai estar nessa conta de 40% do Executivo, então essa é uma conta muito importante para nós trabalharmos. O Estado está viabilizando agora a busca de 4 bilhões de reais de recursos próprios para dar um andamento em toda a infraestrutura e melhoria de escoamento da infraestrutura atual do Estado. E nós estamos buscando mais 6 bilhões para investimento nos próximos 5 anos para obras novas. Então, a grande obra nova que o Estado está estudando, inclusive já foi colocado na proposta orçamentária que já veio para essa casa, os estudos de viabilidade técnica e ambiental de uma nova rodovia paralela a 101 e a SC 108. Essa é a grande obra de estruturamento do Estado. Ela vai no caminho do gasoduto Brasil-Bolívia e no caminho das linhas de transmissão. Pode ser um novo eixo industrial do Estado, porque a BR-101 ela não comporta mais o escoamento de produção que nós temos hoje. É isso, senhor deputado. Saneamento financeiro com recursos para obras próprias. Obrigado.
Agradeço a participação do secretário Paulo Eli, também da secretária adjunta Michele Roncalli, mas, sobretudo, agradeço a participação dos convidados, representando aqui o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas e a UDESC, e também das senhoras e senhores deputados. Muito obrigado e dou por encerrada a presente audiência pública. Um bom dia para todos. Muito obrigado. Obrigado, bom dia. Bom dia.